Olá, eu sou Renata Parreira e aqui no Reta Talks eu vou conversar com profissionais para entender como aplicar o marketing na sua jornada de negócios. Junte-se a nós e inspire-se! A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito calma. Você conversa com ela, fica até mais calma. Mas olha, não se engana não, porque ela é um furacão. Ela, quando saiu da faculdade, que acabou a licenciatura, a ideia dela era seguir na área acadêmica. Mas aí, deparou-se com a pandemia e teve que mudar a rota. Aí ela começou a atender online adultos. Depois, em 2022, realizou o seu sonho de abrir o seu próprio consultório, onde o foco é atender crianças. Olha, ela tem um podcast, ela faz eventos, o consultório dela cresceu, já tem outros profissionais que atendem lá. Ela, sim, tem vários projetos e todos são de excelência. Ela é uma fofa, uma querida, daquelas pessoas que eu conheci logo que eu conectei. Ela é a Elsa Louro. Renata, antes de mais, muito obrigada pelo teu convite e por poder estar aqui contigo neste tempo e nesta conversa. E para falar um pouco de mim, eu sou Elsa, sou de Braga, sou portuguesa e tenho o meu espaço em Braga também, onde, como tu falaste, acompanho crianças e também mulheres que, coincidentemente, também são mães, na sua maioria. E este tem sido, assim, o grande projeto que eu me tenho dedicado e que no meio do caminho têm surgido outros, porque me considero uma pessoa que acaba por se dedicar a várias coisas, tudo muito interligado sempre, mas que para mim faz sentido não só fazer uma única coisa, mas poder alcançar e transformar vidas de várias formas e de formas mais criativas também. Quando você saiu da faculdade, queria seguir a vida acadêmica, enfim, e acabou que foi empreender. Quais foram os principais desafios que você enfrentou nesse início, assim, como empreendedora? Olha, eu acho essa pergunta muito interessante e muito importante também para quem nos está a ouvir, principalmente para quem está no começo. E eu espero que possa também ajudar essas pessoas. Então, para mim, eu confesso que o mais desafiador e o mais difícil foi começar pela exposição, né? A exposição nas redes sociais. Isto porque eu sou uma pessoa muito mais reservada, muito mais introvertida, então, para teres uma ideia, eu nunca tinha gravado nenhum story, nenhum vídeo, só publicava algumas fotografias de vez em quando, então, sem dúvida, que perder essa vergonha, não é? E trabalhar sobretudo a autoconfiança, porque eu via-me como uma pessoa também muito insegura, tinha sempre alguns receios, dúvidas, era uma pessoa com pouca experiência, não é? Recém-formada, e tudo isso acaba por ser um processo em que nós temos que investir. E sem dúvida que começar foi um passo muito importante para também poder ganhar essa autoconfiança e perder estes medos e estas inseguranças que eu também tinha. E além disso, foi sem dúvida, na minha experiência, não é? Como psicóloga, eu sou psicóloga, o conhecimento que eu tinha era nessa área, então aprender sobre tudo o que era estar nas redes sociais, desde posicionamento, branding, marketing, portanto tudo isso eram áreas novas, vendas, e foram tudo áreas que eu tive que começar do zero a aprender, que não tinha ninguém próximo que me pudesse passar também esse conhecimento, então foi muito ir à procura. Comecei a acompanhar algumas pessoas que já estavam no digital, comecei também a acompanhar outras pessoas que estavam em mentoria, e foi também em 2021 que iniciei uma mentoria com uma psicóloga, não é? Que também se tornou mentora, e foi aí que comecei a dar os primeiros passos também nesta área do empreendedorismo, inicialmente online, como tu falaste, e depois passar para um espaço mais físico, não é? Que tem o mesmo propósito e a mesma missão, mas que para mim foram estes os principais desafios do começo, não é? Que é quando estás do zero e quando tens de começar essa construção, e sem dúvida que procurar pessoas que já estivessem num patamar, digamos assim, um pouco acima daquilo que eu também gostaria de estar, que já tivessem esse conhecimento, foi sem dúvida dos processos mais enriquecedores para este início de jornada, não é? Caminhar com pessoas que têm os mesmos propósitos e estão na mesma jornada, ou em alguma jornada mais semelhante, foi sem dúvida
uma mais-valia para mim. E claro, não é? A rede de suporte, família, amigos, namorado, todas essas pessoas contribuíram para esse apoio também no início, não é? Porque às vezes, eu costumo dizer que quando nós estamos mais à frente, é muito fácil as pessoas às vezes nos apoiarem, porque já estão a ver os resultados, já estão a ver que está certo e que conseguimos, não é? Mas no início, às vezes até para a família e para outras pessoas, é difícil de acreditar, às vezes até para nós próprios, não é? E às vezes esse apoio não vem, não por nada de mal, mas às vezes não vem porque é a própria interpretação da pessoa, é a opinião que ela criou sobre um determinado assunto, não é? A sua própria visão da sua vida. E então esse suporte, sem dúvida, é crucial também, além da parte, temos a parte profissional, da parte pessoal, este suporte é essencial. Sim, é verdade. Normalmente, quando nós vamos empreender, a família, até para nos proteger, ela acha melhor, não é melhor ter um emprego mais estável? E aí, nesse momento, é muito importante a gente ter a autoconfiança, o autoconhecimento para saber o que nós vamos querer e seguir esse caminho. E que o que tu disseste do meio que anda, né? Eu li num livro uma vez, se estiver numa sala, que você vê ali que você é o que sabe mais, né? O que não tem nada para aprender, aquilo muda, ele vai para uma outra sala para aprender mais. Assim, eu acho que quando a gente anda com pessoas que seguem o mesmo caminho que nós, que pensam como nós crescemos junto também. Aquilo a gente tem que estar sempre próximo mesmo de alcançar o nosso caminho, é o acreditar para crer, né? Que é seguir mesmo e ir em frente. E até tu disseste uma vez que já falaram assim, mas você é psicóloga, não é vendedora. E eu acho que hoje em dia, qualquer profissional tem que saber o marketing, né? Tem que estudar marketing, porque para conseguir vender, para conseguir crescer, é importante. Até mesmo que contrate uma agência de marketing, a pessoa tem que ter conhecimento sobre aquilo e tem que entender sobre aquilo. Mas eu acho que ainda tem muito preconceito do profissional de saúde, ele estar nas redes sociais e ele querer vender, esse papel de vendedor. Só que eu acho que todos nós somos vendedores. Até mesmo se vai procurar um emprego, nós estamos ali para nos vender, para conseguir conquistar aquele emprego. Se vai arrumar um namorado, quer que o namorado goste. A gente está sempre querendo fazer que as pessoas gostem da gente. E as redes sociais, o marketing, nada mais é do que ampliar isso e vender ali o nosso trabalho, o nosso produto, para as pessoas gostarem, mostrar o nosso conhecimento para as pessoas gostarem. Mas enfim, assim, o que acha, qual a dica que dá para quem quer começar, né, a empreender assim e quer ser o vendedor ali e sair desse preconceito que tem de quem é da área de saúde não pode vender? Uhum. Sim, eu concordo, ou seja, em parte, né, também tu disseste em relação a esta questão dos profissionais e ainda haver preconceito sobre o estar nas redes sociais, o vender o seu serviço. No entanto, infelizmente, não é? Hoje em dia já começamos a ver profissionais da área de saúde cada vez mais a posicionar-se, não é? E percebo que essa área das vendas, lá está, daquilo que as pessoas falam, tu és psicólogo, não és um vendedor, ou tu és um fisioterapeuta, não, seja qual for a área, não é? Eu percebo que isso muitas vezes tem a ver com as crenças e com algo enraizado um pouco na cultura também. Nós crescemos com uma determinada ideia sobre venda, não é? Venda é aquelas pessoas chatas que vêm ter contigo na rua, vêm abordar-te e fazer isso. E vender, nós precisamos de desconstruir isso, não é? Porque se eu estou a entregar o meu trabalho, o meu serviço a alguém, eu, na área da saúde, automaticamente estou a contribuir de forma de transformação na vida da pessoa. Então, vender passa a ser uma coisa boa e não uma coisa com uma conotação negativa, como normalmente as pessoas associam. E vendas podem ser feitas, não é, de várias formas, eu não sou da área das vendas, mas tenho um pouco de conhecimento sobre isso e podem ser feitas de várias abordagens diferentes. E é importante que cada pessoa, ou seja, para profissionais que estão a ouvir e estão a começar, encontrem a sua forma, não é? A sua forma mais natural, mais relacionada com os valores de venda, de transmitir a mensagem, de falarem sobre o seu trabalho, não é? E o impacto que isso vai trazer também na vida das pessoas. E para quem está a começar, é dar o primeiro passo. E às vezes começar por pessoas mais próximas até. Olha, eu estava a falar um pouco, não é? Falar um pouco do meu trabalho, vou pegar em qualquer contexto onde eu esteja para ter uma oportunidade para falar
sobre o que eu faço. Às vezes não é para dizer, olha, estou a fazer tal serviço, queres ir fazer? Às vezes não é isso. Às vezes é só apresentar-nos, falar, fazer o que é simples. Porque eu acho que às vezes no meio de tanta informação das redes sociais, nós perdemos muito do que são as coisas básicas. O que é simples, sabes? Eu ir a um café, um jantar, um cabeleireiro ou um local em que estamos a falar e que eu posso falar sobre mim, sobre o meu trabalho. E aí podem estar os meus clientes. Sim, exatamente. E eu percebo que na área da saúde, às vezes há esse entrave por questões éticas e obviamente que temos sempre que respeitar esses limites, mas não há nenhuma assim, barreira que eu possa dizer que não nos possa permitir falar do nosso trabalho. Isso é algo que está acessível a qualquer profissional, a qualquer área, e que nós vamos focar nisso. Muito mais do que às vezes pensar que tenho que ter uma equipa, que tenho que fazer uma campanha, um lançamento. Começar pelo simples e olhar para uma pessoa, um cliente, é um cliente. Não preciso de esperar ter 100 clientes para começar a valorizar o meu trabalho e a ter clientes. Uma pessoa, vamos focar então em tratar bem esta pessoa, em trazer transformação para a vida dela. Porque se isso acontecer, certamente a pessoa a seguir vai indicar, vai voltar e isso vai ajudar a crescer. Portanto, é aproveitar as oportunidades e o que é simples e começar a pôr isso em prática desde o início. Sim, exatamente. Eu lembrei que o início da reta era eu e uma amiga, que nós éramos sócios, e o nosso primeiro cliente era sempre fomos atrás de amigos para conseguir clientes. E começamos a fazer de um restaurante, e aquele restaurante nos indicou. Tinha uma época que quase todos os nossos clientes tinham vindo por indicação daquele restaurante. E é isso, é começar com os amigos mesmo. Mas às vezes tem uma frase que diz que é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente, dizer isso, né? Mas eu acho que não. Eu acho que o início é confiar mesmo nos amigos e começar, e eles te indicam. Eu acho que ajuda muito mesmo. E aí também, conversar e mostrar o seu trabalho, mesmo que não seja nas redes sociais, vai ao cabeleireiro, conversa, e ali vão ter também indicações. É nesse início também, uma coisa que eu acho que é importante é a gente ter o autoconhecimento quando vamos empreender, até para a gente saber qual caminho a gente quer seguir. E a autoconfiança também, até para poder chegar e falar com os amigos e pedir para indicação, enfim, mostrar o seu trabalho. É muito importante a gente ter essa autoconfiança e o autoconhecimento para saber também o que a gente quer, quem nós somos e dar a cara também para o negócio, qual vai ser o negócio. Uma coisa que eu acho do autoconhecimento é muito importante no sentido também assim, vamos supor que nós oferecêssemos o mesmo serviço, mas eu tenho os valores, a Elsa tem outros valores, e assim, a partir desse autoconhecimento, do que eu considero importante, eu vou saber vender a forma como eu vou trabalhar, que vai ser diferente de outro profissional, então eu acho que delimitar essa autoconfiança, esse autoconhecimento no início, para fazer vídeos e para mostrar o teu negócio é muito importante. E o que a Elsa acha, assim, dessa questão do autoconhecimento, a importância dele para empreender? Olha, sem dúvida que para mim trabalhar nessa autoconfiança foi a chave fundamental para estar a empreender e hoje estar no meu negócio como espaço físico e noutras profissões em evolução. Eu iniciei a terapia quando eu comecei também a empreender e de lá para cá foi realmente um processo de trabalhar essas inseguranças que eu falei no início que existiam, ou seja, perceber que conseguir identificar crenças, conseguir trabalhar essas crenças também, não é? Em terapia, com a minha psicóloga, e sem dúvida que há uns tempos chegámos à conclusão que faria ter sentido iniciar um processo de alta, porque realmente foram alcançados patamares, né, objetivos, tinham em vista essa autoconfiança e esse posicionamento. E percebi o quanto realmente a terapia, para mim, como profissional, ou seja, quer como psicóloga, quer na perspectiva de cliente, ter essa experiência, também de perceber como é que os meus clientes se sentiam, porque eu tenho que ir de papel também, e poder fazer o meu próprio processo pessoal na mudança e transformação, foi sem dúvida fundamental neste processo e descobrir entre as crenças outras coisas, ou seja, perceber até esta questão dos valores, tornar mais claro para mim o que é que eu também queria do meu negócio, porque ao contrário do que às vezes as pessoas pensam,
na terapia nós, até vou falar sobre isso porque é curioso, que às vezes nós temos uma ideia que vamos para a terapia, leva este assunto, não é? Ou seja, eu comecei a terapia por causa deste assunto, eu agora vou e falo, mas lá nós percebemos que nós somos várias, ou seja, nós temos várias áreas da nossa vida, nós temos vários assuntos, nós não vamos só naquela hora para falar sobre aquilo e viemos embora. Acaba por se desenvolver um processo, como tu falaste, realmente de trabalho, de autoconhecimento, de se falecer esta autoconfiança, para mim era dos principais objetivos iniciais, mas que no meio disso acabaram por surgir outras, ao ponto de trabalhar também estas questões dos valores, ou seja, de entender o que é que para mim era importante, ser mais assertiva, dizer que não, porque era uma coisa também muito difícil para mim, posicionar-me em relação a isso, não só no negócio, mas também na vida pessoal. E quando nós temos essa transformação para nós, algo interno, tudo que há à nossa volta vai ter um impacto, vai sofrer um impacto disso, não é um impacto positivo. Mas quando nós mudamos algo ou melhoramos algo que em nós não nos sentíamos seguros, era desconfortável, não passou a ficar melhor e tudo que é externo passa a ficar melhor também. E então, para mim, sem dúvida que como profissional, eu recomendo isso a todos os profissionais, independentemente da área, que possam procurar e fazer esse processo de autoconhecimento. Nós não precisamos ter propriamente um diagnóstico, não precisamos ter propriamente alguma situação específica para ir para a terapia. Nós podemos ir para nos conhecermos. E esse processo faz sentido até, por exemplo, para o que nós falamos. Tanto do processo de vendas, saber qual é o negócio que eu vou iniciar, quais é que são os meus valores, e até trabalhar essa questão da concorrência. Por exemplo, uma vez eu li um livro também que realmente não há concorrência. E quando nós temos certeza de quem somos, dos nossos valores, do nosso propósito, nós percebemos claramente que não há concorrência. Ou seja, que as pessoas podem fazer o mesmo serviço, mas nunca será a mesma pessoa a fazê-lo, nunca será da mesma maneira. Então há espaço para todos e há lugar para todos no mundo e nós precisamos é de caminhar e saber para onde é que estamos a ir e de que forma é que temos feito as coisas sendo fiéis a nós e àquilo que nós acreditamos também. Sim, com certeza. Tu falaste sobre irmos para a terapia por um motivo. Eu lembrei, eu entrei na terapia, eu desde criança, desde bebê, eu tenho muito medo de cachorro, de cães. E eu cresci com aquilo, sempre foi um problema para mim e nunca tinha resolvido aquilo. E quando eu conheci o meu marido, né, na época éramos namorados, ele tinha um cão em casa, e a minha irmã também comprou um cão, e eu falei, não, agora chegou o momento, eu vou para terapia. Só que eu trabalhava, cresci com aquela saída da faculdade, com aquela crença de que tem que trabalhar numa empresa, e fui a terapia, e a terapia na hora do almoço. E sempre que eu chegava lá, eu reclamava do trabalho. E eu falava o fogo do cão, era ciúme do que cão, o resto para falar do trabalho. E aí um dia a terapeuta perguntou o que eu queria, e eu falei, eu queria ter minha própria agência, eu queria empreender. Eu nunca tinha pensado nisso antes, e quando ela falou isso, que eu vi, e aí aquilo, né, uma semana depois, uma ex-cliente me ligou perguntando se podia me indicar um cliente, aí esse foi o primeiro cliente da reta, depois foi o do amigo e tal. Então, para mim foi muito importante esse autoconhecimento. E uma outra coisa que eu pensei, que as pessoas acham às vezes que o psicólogo não precisa de terapia, que o psicólogo já é uma pessoa ali, a faculdade, a licenciatura foi uma terapia, e não é, eu acho que todos precisam de terapia. Terapia é muito importante para o processo, enfim, tudo isso do autoconhecimento, essa questão. Parabéns pela aula da terapia, realmente eu acho que é muito importante. E nesse início acho que qualquer trabalho, qualquer pessoa realmente vai ser importante ele ter esse autoconhecimento, refletir sobre isso, refletir sobre o que ele realmente quer. É muito importante mesmo. É importante falar que a terapia é muito importante neste processo de empreender e nesta jornada para ajudar na questão da gestão emocional. Porque, como empreendedores, em qualquer fase, diferente do que se pensa, que nós achamos que quando a pessoa chega lá já não tem problema, já não está nada a acontecer, mas a seguir vai para outro patamar, ou seja, é sempre uma jornada e sempre uma construção. E a terapia ajuda muito neste processo de reconhecimento de emoções, nomear emoções, poder falar sobre elas, poder entender o que é que são estratégias
que nos vão ajudar a lidar com elas e com as situações da melhor maneira, sem que isso cause um dano, nem um sofrimento em nós. Claro que nós sabemos que há coisas que vão sair no controle, que há coisas que há dias que vamos estar tristes e outros mais animados, outros mais entusiasmados e outros com vontade de desistir. Então a terapia acaba por ser muito essa orientação também para este processo, nós podemos voltar àquele que foi o início, voltar a nós, voltar a quem somos, ter esta consciência também dos pensamentos e emoções, para não nos deixarmos levar por eles, por nós podemos assumir uma responsabilidade também para a nossa vida e as nossas decisões. Sim, uma coisa que é comum de acontecer, começa a ter aquela pressão, o que vai ganhar no mês é diferente do que vai ganhar no outro, e depois cresce, tem os funcionários, então tem aquele peso de, eu tenho que sustentar outras famílias, né? Ter o orçamento para pagar os salários dos meus funcionários, enfim, sempre vão ter preocupações e estresse, e eu acho que o empreendedor também pode correr o risco de ficar workaholic, querer trabalhar sem parar. Saber lidar com essas emoções ficou muito difícil, de ter até um burnout, de tanto trabalhar. E como que a Elsa orienta, assim, quando a pessoa perceber que ela realmente precisa de ajuda ali? Então, realmente, eu gostava de dizer também que, na minha visão pessoal, nem como psicóloga, eu acredito que nós não nascemos todos para fazer a mesma coisa. Então, às vezes, nós não estamos para empreender, porque a nossa jornada vai por outro caminho. E vai trazer transformação de outras formas que não pelo empreendedorismo. E é muito importante nós estarmos conscientes disso, ou seja, de quem somos e de que realmente nós também estamos dispostos e disponíveis emocionalmente, psicologicamente, para também lidar. E às vezes nós não estamos preparados, ou seja, nós vamos ficar preparados no caminho. E nessa preparação é muito importante nós estarmos muito atentos a qualquer sinal, até para prevenir essas questões de burnout. É muito importante nós percebermos, ok, o que é que já não está a funcionar para mim? Como é que eu me tenho sentido nos últimos tempos? Houve alguma alteração dos meus comportamentos? As pessoas falaram alguma coisa que eu estou diferente? Houve alguma alteração emocional? Estou mais irritado ou pelo contrário, não é mais apático, isolo-me mais? Então tudo isto são sinais de alerta ou alguns indicadores que nós não devemos ignorar. Ou seja, devemos estar atentos numa perspectiva de prevenir algo maior, né? Mais à frente. E trabalhar cada vez mais nesta prevenção. Ou seja, como empreendedores, somos pessoas que diariamente tomam consciência de, ou seja, o que é que eu estou a sentir? Como é que foi o meu dia hoje? O que é que são estes gatilhos? Como é que eu lido? Quais são as minhas necessidades? Porque o empreendedor depois fica muitas vezes absorvido naquela atmosfera de fazer, o tal workaholic. E há pessoas que dão-se bem no fazer, mas é importante que elas também tenham conhecimento do que é que para elas também é prazeroso, também é bom, e não deixar isso de lado na vida, porque senão a dada altura isso depois dá-nos para outros caminhos, não é? E tal como empreendedor eu penso que é muito importante estarmos atentos a nós, esta consciência, que é muitas vezes trabalhada na terapia, que é o primeiro passo, é trabalhar esta consciência dos pensamentos, das emoções, do que é que são os contextos que são batidos para nós e como é que nós muitas vezes reagimos a isso também. Isso é o primeiro passo, assim, os primeiros processos da terapia, essa tomada de consciência e também ter muito esta noção do que é que são as nossas necessidades e não deixá-las de lado, cuidar delas desde o início, não é? Porque se fala muito que primeiro cuidamos de nós e depois cuidamos dos outros e do nosso trabalho. Mas eu sei que é muito fácil nesta jornada, por várias questões, de sacrificarmos estas necessidades e outras coisas se sobreporem. Então é sempre nós seguirmos e perceber que se calhar há fases que eu vou ter que sacrificar um pouco, mas que isso não vai ser prolongado, ou seja, que vai ser ali por um período de tempo que eu já defini e que a seguir vou procurar cuidar. Então, o meu conselho é esse, é não deixar de lado as necessidades e estarmos muito atentos e conscientes àquilo que nós somos, como nos sentimos, o que temos pensado também, porque aí começamos a detectar alguns sinais de alerta que depois nos podem levar sim para esta procura de ajuda, assim que eu perceber, para poder prevenir e não depois ter que tratar, sabes? Sim, e as redes sociais potencializam isso ainda mais, né? Às vezes a gente vê que um concorrente, que não existe concorrente, está a fazer muita coisa e na rede social pensa assim, ele tem tantas coisas, tem tantas reuniões e eu não tenho tanto,
eu não tenho tanta coisa, e aquilo você potencializa, que a vida do outro sempre parece ser melhor nas redes sociais. E as redes sociais também, a Elsa falou há um tempo que é muito perfeccionista. E que para gravar o podcast teve que vencer isso, porque, enfim, primeiro deu errado, assim como é que é difícil isso. E com as redes sociais também, é produzir vídeo toda hora, aparecer toda hora, gravar stories, nem sempre vai sair tudo perfeito, porque é tudo muito rápido. Então, como que a Elsa tem lidado com essa questão do perfeccionismo por todos os projetos aí das redes sociais, como tem sido isso? Olha, sem dúvida que esse foi um dos pontos que a terapia me ajudou a trabalhar na flexibilidade, ou seja, a tornar-me mais flexível quando algo não sai como eu esperava exatamente, como eu planeava, com aqueles detalhes, ou até pelo contrário, não é? Esperar ter muita coisa bem organizada e tudo muito perfeito para poder começar. Eu acho que aprendi desde o início com a terapia, com a exposição, o ir, ou seja, porque eu ia muito, mas também não acreditava às vezes, e às vezes não era só acreditar, como eu não estava segura, depois vinha essa tal comparação e que tu falaste também, não é? Porque isso tem muito a ver com a autoconfiança e com as questões da autoestima, e então eu percebia que às vezes parava um pouco, mas acabava sempre por decidir ir, e sem dúvida que decidir ir com as coisas mais ou menos planeadas, uns dias melhores, outros dias piores, foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor escolha. E que realmente o que eu percebo, e isto nós trabalhamos na terapia, não é? Que à medida que nós começamos por dizer ao cliente, ao paciente, que olha, no início vai ser desconfortável, vai ser difícil, mas nós estamos aqui e nós vamos fazer as coisas, claro, controladas, não é? Porque por isso é que temos o profissional a orientar-nos, não é? Vamos fazer tudo. Tem que haver um planeamento, tem que haver ponderar o que é que faz sentido, o que é que não faz, para este processo ser guiado também. E eu percebo que desde o início comecei essa exposição e à medida que comecei a expor, ficou mais flexível, foi ficar mais flexível para mim, porque eu percebi na verdade que à medida que eu ia fazendo, ok, não foi perfeito, não foi como plano, mas correu bem, está feito, não houve assim nada de mal que acontecesse, ninguém vai muitas vezes até reparar naquilo que é só o que está na minha cabeça. É que às vezes é curioso, é? Porque nós temos um plano, não está bom, correu bem, mas é que ninguém sabia do nosso plano, não ser nós mesmos, não é? E então quem está a ver nem sequer vai associar porque ela nem sequer sabe que aquilo estava ali. E sem dúvida que flexibilizar esse padrão foi fundamental, não é? E é importante trazer o quê? Que às vezes para as pessoas que têm este padrão, não é? Perfeccionismo, acaba por ser muitas vezes uma estratégia da autoproteção, ou seja, da falha, do erro, não é? Não se acharem meio que crianças, não ser suficiente, não terem o valor, muitas vezes. E às vezes pensamos que deixar o perfeccionismo vai ser ir ou seja, para a desorganização e para a desordem, e não necessariamente flexibilizar, pelo contrário, ter muito mais ordem, muito mais organização, porque nos deixa fluir muito mais as coisas e não nos prende, como o perfeccionismo no seu padrão mais máximo, e que aí obviamente tem que ser trabalhado em contexto de terapia, e sem dúvida que para mim, ou seja, estar exposta, o ter que fazer nas redes sociais, claro que às vezes surgia a comparação, mas foi muito mais focar na minha jornada, no meu processo, e o fazer ajudou-me a lidar com esse perfeccionismo e perceber que com o tempo não havia assim nada de mal a acontecer. E claro que às vezes nos deixam um pouco ansiosos ou desconfortáveis, mas não era bem assim. Mas a vida vai ser assim, muitas vezes, não é? Então, ainda vamos passar pelas situações e se nós muitas vezes ficarmos bloqueados e presos a um padrão, às vezes é a vida que vai passar e nós ficamos só ali, então não. O ir, claro, mas orientado e guiado, foi sem dúvida muito importante, me ajudou a desconstruir tudo isso. E como tem sido a experiência de gravar, de ser entrevistadora do teu podcast? Olha, foi surpreendente. E desde o primeiro foi surpreendente para mim, porque eu nunca tinha feito, ou seja, nenhum trabalho semelhante, não é? Eu sou psicóloga, converso sim com as pessoas, é verdade, mas são muito mais as pessoas que acabam por trazer até a pontuar as coisas e eu só vou guiando e ali caminhando com a pessoa. E no podcast era eu que assumia mais, que trazia o que eram os conteúdos. Claro que a pessoa, não é? O convidado diz se está bom ou não,
mas era muito tomar e eu ao mesmo tempo não queria esse destaque. No sentido em que o podcast surgiu para dar o destaque à convidada, à pessoa, à história dela, para inspirar outras mulheres. Então eu queria fazer um equilíbrio entre o destaque vir para a história da pessoa, mas ao mesmo tempo eu de saber que eu é que sou a mediadora, então eu tinha que estar ali presente. E sem dúvida que foi um desafio, mas foi surpreendente porque percebi que desde o primeiro episódio que me sentia bastante à vontade, que gostava imenso de estar ali a conversar. E eles às vezes até tinham-me me sinalizar nisto aqui, bastidores, do tempo, porque eu já estava ali como se nada tivesse a acontecer à minha volta, porque realmente me envolvia na história com a pessoa. E foi uma descoberta também, foi um autoconhecimento, para mim foi uma coisa que eu não sabia. Mas lá está, também só pude saber porque fui fazer. Porque se eu nunca tivesse experimentado, eu também não sabia que eu me ia sentir assim. E foi eu perceber que a Elsa de há 1 ou 2 anos atrás talvez não tivesse a coragem de ir, não é? De fazer. Mas perceber que este trabalho bastante de autoconfiança, de autoestima, deu também estes frutos e dá ainda, não é? Diariamente. O teu consultório começou atendendo crianças. Só que aí você falou que muitas mães começaram a te procurar também, não para falar sobre maternidade, mas para falar sobre a busca da individualidade delas. Eu imagino que, né, eu, como mãe, eu vejo que a gente muda muito depois que tem filho e fica difícil se reconhecer, voltar a se reconhecer, assim. Enfim, a gente muda, descobriu qual é a nova pessoa depois da maternidade, misturado com o que éramos antes de ser mães. Fica mesmo confuso na cabeça de uma mãe. E assim, na tua opinião, profissional ou pessoal, o que você acha que pode ajudar essas mães a se descobrirem? Essa nova versão delas. Então, sem dúvida que, claro, iniciar um processo de terapia se elas têm essa intenção, não é? De se conhecerem também e de fazerem esse trabalho. Mas eu vejo muito, não só nas mães, sabes? Mas eu vejo muito na mulher em si, é muito comum, que é as mulheres trazem muita cobrança, trazem muita culpa de tudo. Cobram-se por tudo, por estar a fazer, por ainda não estarem, por não conseguirem, sabes? E às vezes não dá porque é a realidade, porque é o que está a acontecer, porque as prioridades mudaram, porque a fase da vida é outra. E eu vejo muito que esse tema da culpa e da cobrança é algo muito comum a várias mulheres. Muita pressão, eu também acredito, não é, da parte da sociedade, que apesar de estarmos a mudar, muitas vezes ainda é colocado isso, né, que a mulher tem que fazer tudo e ser tudo ao mesmo tempo. E claro que nós temos vários papéis, mas é importante, ok, quem é que eu sou também como mulher? O que é que eu quero? Quais é que são as minhas necessidades? O que é que são as coisas que eu gosto de fazer? O que é que me deixa sentir bem? E sem dúvida que essas perguntas vão ajudar um pouco a mulher a começarem a reencontrar-se, não é? Novamente, porque eu acredito que isso é um reencontro, não é? Acaba por ser uma mulher, claro, transformada, porque a experiência é impossível nós fazermos por uma experiência e ficarmos exatamente iguais, não é? O que estávamos. Eu acredito que a maternidade faz esse novo olhar e nova perspectiva. E então é poder responder a algumas destas questões e ao mesmo tempo libertar-se desta cobrança, dessa culpa. Claro que é importante perceber muitas vezes em terapia de onde é que vem essa culpa, de onde é que vem essa cobrança, porque isso vem muitas vezes de crianças e vem já da infância, por exemplo. Então dou por mim a trabalhar muito e ir um bocadinho à raiz desse processo também lá atrás. Muitas vezes trago isso para trazer algum entendimento, alguma consciência para que a pessoa hoje como adulta possa escolher outra caminhada, possa escolher outra orientação para seguir, que não algo que fez parte da sua experiência, faz parte da sua história, mas que ela não precisa ficar refém daquilo que lhe aconteceu, ela sabe, não é? E sobretudo também acho que aceitarmos, só aceitar a fase em que nós estamos, aceitar quem nós somos, porque às vezes é uma luta tão grande com outras coisas de fora que se nós ainda estamos a lutar connosco o tempo todo, fica ainda muito mais difícil. Então é trabalhar sobre esta aceitação, ter esta consciência, este autoconhecimento com algumas destas perguntas e claro, no processo terapêutico, sem dúvida que pode também trazer toda essa transformação e esse apoio nessa fase seja de mulher, de mãe, de empreendedora. Portanto, nos seus vários papéis, sem dúvida que a terapia pode ter
um papel fundamental também. Sim. E assim, falando em papel fundamental, teve algum fato ou pessoa que foi fundamental na tua trajetória profissional? Olha, eu costumo dizer que eu não consigo definir uma exatamente, mas houve algumas pessoas que foram muito importantes. Desde a minha orientadora, ainda quando eu estava na universidade, tanto de estágio como da tese, as orientadoras foram pessoas que me mostraram sobre também alguns valores, sobre também como levar a vida profissional, uma mais influência também a parte do empreendedorismo e sem dúvida que no meu presente as pessoas que são a minha rede de suporte, a minha família, o meu namorado, a sua família, portanto, todas essas pessoas, amigos, que sem dúvida, eu costumo dizer que não preciso muito de quantidade, nem preciso de qualidade e sem dúvida que vejo que a minha vida é um reflexo disso, ou seja, que eu tenho as pessoas certas no momento certo, né? Que Deus também colocou e trouxe outros, né? Como por exemplo tu, e sem dúvida que essa é a minha maior inspiração e aquilo que também me ajuda a ser a profissional que sou hoje, não é? Porque eu não sou só a psicóloga, eu sou a Elsa, então sem dúvida que todas essas pessoas fazem parte dessa inspiração para eu ser quem sou. Sim, com certeza. Agora, como é que as pessoas podem te encontrar? Conta aí seu... Ok, então, podem me encontrar pela minha rede social do Instagram, Elsa Louro Psicóloga, e podem também encontrar no canal do YouTube ou Spotify com o podcast Caminhamos Juntas. Inclusive temos um episódio com a Renata também, que ela foi nossa convidada, e podem encontrar-me por lá e encontrar-me lá. E claro, no meu espaço também em Braga, que é a mensagem privada também partilha a morada e como podem me encontrar. Sim, tá ótimo. Bom, Elsa, queria agradecer a sua participação aqui, foi ótima, maravilhosa. E assim, espero que nós caminhamos juntas ainda muito mais. Vera, muito obrigada. Se você gostou desse episódio, curte aqui embaixo, deixa um comentário, subscreva nas redes sociais, no YouTube, no Spotify e nos deixa de seguir a Reta no Instagram, @RetaComunica.